O assunto que deve tomar as mensagens de domingo de manhã por um bom período, e trata-se do curso Conflitos da Vida. Nós fizemos esse curso pela primeira vez em 1974 ou 75. Eu não estou muito lembrado, portanto, há uns 40 anos atrás. E eu vou dizer algumas coisas que eu já disse para quem não estava aqui naquele dia entender. E naquela ocasião estava casado há poucos anos, praticamente 5, 6 anos mais ou menos. Já tinha 2 dos meus 3 filhos. O meu casamento ia muito mal. E eu fui despertado para fazer esse curso. Naquela ocasião eu também tive um encontro pessoal com Deus, e logo depois eu tive a oportunidade de fazer esse curso. Ele foi de grande ajuda para mim naquela ocasião e abençoou grandemente a minha vida. Eu não creio que eu poderia ter subsistido, aliás, o meu casamento não teria subsistido se eu não tivesse ouvido o que eu ouvi através destas mensagens. E nós vamos, então, nesses domingos que começamos no domingo passado, nós vamos transmitir aquilo que ouvimos dele. E eu tenho dito para os irmãos que desde então nós temos ouvido as suas fitas e temos procurado transmitir aquilo que aprendemos na ocasião, já ouvimos muitas vezes, já estudamos detalhadamente sobre o assunto. E então vão ser experiências do Larry Coy. Normalmente, quando falamos, o ideal é que falemos das nossas experiências, mas as experiências dele são muito ricas, são muito detalhadas, pormenorizadas, e eu creio que vão alcançar o coração dos irmãos. Isso não impede que tenhamos também, vez ou outra, oportunidade de transmitir alguma experiência pessoal, mas na maioria serão dele mesmo. Então, o curso, como já dissemos, se chama Conflitos da Vida. É importante que você não perca a sequência, traga sempre um bloco de anotações e preste bastante atenção. Nós estamos dando aqui um sumário do que vai ser ministrado durante um bom tempo. E então não representa algo, é só uma visão geral que nós ainda estamos dando do curso todo. O pastor Larry Coy, quando jovem, buscava resposta para algumas perguntas. Seus líderes e pais diziam o que ele tinha que fazer, mas não como ele devia fazer. Seus pais diziam, leia a Bíblia e ore. Mas ele descobriu que quando ele era tentado, ele não tinha interesse em ler a Bíblia e orar. Ele queria saber então como viver uma vida bem sucedida. É o próximo slide. 1 Tessalonicenses 4:1 diz assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos
acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Eu queria dizer uma palavra sobre esse texto. Quanto mais já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. É significativo o fato de que a Bíblia diz como nós devemos agradar a Deus. Agora parece que essa declaração poderia de alguma forma ser mal interpretada, porque poderia parecer que Deus quer que a gente o agrade, como se Ele precisasse disso. Ele não precisa disso. Quando a Bíblia fala em agradar a Deus, Ele está falando em fazer o que agrada a Ele. E o que é que agrada a Ele? É que nós obedeçamos a Sua palavra. Agora, o que Ele ganha com isso? Nada, absolutamente nada. Por que agrada a Ele? Agrada a Ele porque o que Ele quer que nós façamos vai nos abençoar, vai nos proporcionar um tipo de vida que nós não teríamos de forma alguma se não seguíssemos os ensinos, os princípios que Ele estabeleceu, não para o bem dele, mas para o nosso bem. Ao nos criar, Ele tinha propósitos bem definidos. Jesus, quando veio, ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas ele disse que o ladrão também veio para matar, roubar e destruir. E o ladrão é uma figura do diabo, dos seus anjos, que se valem da entrada do pecado no mundo para obter o direito de agir nas vidas. À luz da palavra de Deus, quando nós agimos de acordo com a palavra de Deus, e quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, a Bíblia diz que o maligno não nos toca. O que dá liberdade para o inimigo entrar, matar, roubar, destruir a nossa alegria e infernizar a nossa vida é o pecado. Se nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, nós viveremos tudo aquilo que Ele planejou para nós. Teremos paz, alegria, teremos prazer. É um prazer que as pessoas buscam em coisas que na realidade, no final das contas, não preenchem as suas necessidades. Então, quanto mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Então, Larry Coy resolveu que iria ajudar os jovens nas suas dificuldades. Então, começou a fazer pergunta aos jovens: você está interessado em saber a vontade de Deus para a sua vida? O que está impedindo que você conheça a vontade de Deus para a sua vida? Se você pudesse fazer perguntas a Deus, quais seriam? Essas perguntas ele fez a inúmeros jovens com os quais ele teve contato. Muitos teciam considerações quanto a dúvidas sobre a experiência pessoal com Deus. Muitos não tinham certeza do seu relacionamento com Deus, muitos não tinham a experiência de um encontro pessoal com o Senhor. Quanto a si mesmo, também a sua própria pessoa, muitos olhavam no espelho e quando perguntavam a si mesmo se há algo que eles gostariam de mudar, muitos diziam: eu gostaria de ser mais baixo, ou ser um pouco mais gordo, ou ser um pouco mais alto, um pouco mais baixo, ou ter um nariz assim, ou ter os olhos assim, ou ter um rosto. Enfim, muitos estavam insatisfeitos com a sua própria fisionomia e com a maneira como elas eram.
E Larry Cordes descobriu que os discípulos de Jesus teriam problemas semelhantes, por isso que Jesus ministrou a eles dizendo: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Você não pode estender a sua vida e nem a sua altura. Na realidade, nós não podemos mudar nada. Eu sei que hoje existem muitos meios cirúrgicos em que as pessoas, através dos quais as pessoas podem mudar em parte a sua fisionomia, e muitos mudam até completamente a sua fisionomia, dependendo do dinheiro que tem e da disponibilidade que tem para fazer esse tipo de cirurgia. Mas, na realidade, eu não posso aumentar os meus dias sobre a terra, eu não posso aumentar a minha altura, nem diminuí-la. Então há coisas em nossa vida que gostaríamos de mudar, mas que não está ao nosso alcance fazê-lo. Isso pode criar um espírito de amargura contra Deus pela maneira como Ele nos criou. Mas outros jovens teciam considerações sobre quanto à sua família, especialmente quando foram vítimas de algum abuso, de maus tratos, de violência e de situações nas quais sentiram-se humilhados, literalmente maltratados, feridos fisicamente e emocionalmente. Mas ele encontrou pessoas também que tinham problemas e dificuldades no namoro, na vida mental, e o que fazer com os impulsos sexuais. Quando as pessoas também quanto à dificuldade que alguns jovens tinham de relacionamento com as pessoas, também quanto ao desejo de saber a vontade de Deus para as suas vidas. Por causa dessas perguntas, ele foi levado a buscar na palavra de Deus as respostas para esses diversos aspectos. E nós vimos no domingo passado que as Escrituras têm respostas para todas estas questões. A palavra de Deus diz, já está aí: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O texto diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ensino se refere aos aspectos básicos da palavra de Deus. E quando eu violo estes princípios, eu experimento conflitos em minha vida. Então, Deus estabeleceu princípios, mandamentos, que quando são violados, eu vou experimentar conflitos na minha vida. Mas o texto diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. A repreensão refere-se à repreensão de Deus. Refletem-se nos problemas que eu tenho. Quando eu enfrento problemas, quando eu experimento dores, quando eu experimento dificuldades, isso na realidade é um reflexo do fato de eu ter violado algo que Ele estabeleceu para mim, para você, para que nós não tivéssemos essas coisas. Então, elas mostram que eu fracassei. Elas mostram que eu preciso saber como corrigir esses problemas e erros. E quando eu vou à palavra de Deus, ela mostra o que eu devo fazer. Não é suficiente saber como corrigir os problemas.
Jesus disse que se você tem um espírito maligno, se alguém tem um espírito maligno, e esse espírito é expulso, é removido da vida da pessoa, mas a pessoa não coloca o Espírito de Deus no lugar, se ela não ocupa aquele lugar que era ocupado pelo espírito maligno, é ocupado pelo Espírito de Deus, o espírito maligno vai ajuntar outros 7 espíritos e vai voltar àquela vida, e o estado daquela pessoa é pior do que era antes. Se na minha vida eu não colocar o que é bom, se eu elimino o mal, mas não coloco o que é bom, outros males virão. É preciso que eu coloque na minha vida e passe a regê-la por princípios bons, corretos, sadios da palavra de Deus. E então eu poderei ir em frente. David Coy descobriu que os problemas que ele tinha no seu casamento não eram causados pelo casamento, mas por questões não resolvidas antes do casamento. Ao descobrir a solução para os problemas pessoais dele, ele foi encontrando a solução dos seus problemas conjugais. Os irmãos sabem que hoje, quando as pessoas casam, elas casam, aquilo parece que dura um tempo, e depois elas chegam à conclusão que erraram, e que um não foi feito para o outro, então elas vão em busca de um outro casamento. Se os seus problemas pessoais não forem resolvidos, e os problemas que a outra pessoa tem não forem resolvidos, não vai ter casamento que vai funcionar. Porque o problema não está no casamento, o problema está em cada um de nós. Esses problemas têm que ser resolvidos. Se não forem resolvidos, não haverá casamento que dê certo. Porque nós vamos levar os mesmos problemas que tínhamos para um novo casamento e vai acontecer a mesma coisa. Vem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quinto, o sexto, o 10º. Nós sabemos de celebridades aí que já tiveram 15 maridos, 15 mulheres ou mais. Se nós queremos ser bem-sucedidos na nossa vida conjugal, há princípios da palavra de Deus que precisamos obedecer. Dentro dessa série que iniciamos domingo passado, queremos dar ênfase a 3 objetivos, e agora eu vou passar rápido por eles, já vimos na semana passada. O primeiro objetivo dessas mensagens é como ser uma pessoa bem-sucedida. Dissemos que a vida é basicamente simples, ela não é complexa, mas basta que quebremos alguns princípios estabelecidos por Deus e então teremos uma vida bem complicada. Nós vamos examinar vários aspectos da vida procurando ver como Deus quer que nós os resolvamos. Eu não vou repetir isso que eu estou repetindo da semana passada, estou repetindo algumas partes, mas não vou fazer isso mais. Eu continuo dizendo, se você tem uma caneta e um papel, vá anotando essas coisas para você ir digerindo isso em casa. Nós vamos ler Colossenses 9:12 na tradução de J.B. Phillips. É um trecho um pouco maior, por isso que não está ali e nem vamos colocar os outros. Pedimos ainda a Deus que vejais as coisas, por assim dizer, do seu ponto de vista,
através de uma grande percepção e compreensão de espírito. Rogamos também para que a vossa vida exterior, que é visível aos homens, rogamos também para que na vossa vida exterior, que é visível aos homens, possais dar crédito ao nome do Mestre, e para que lhe deis alegria ao coração, produzindo frutos verdadeiramente cristãos, com um conhecimento de Deus cada vez mais profundo. Durante esta vida nova, oramos para que sejais fortalecidos pelos infinitos recursos de Deus, para poder suportar corajosamente toda a espécie de provação pela qual tendes de passar. E mesmo no meio das maiores tribulações e angústias, podereis dar graças a Deus pelo privilégio de serdes do número daqueles que vivem na luz. Viver na luz é viver em Deus, por meio de Deus e através de Deus. A Bíblia chama de viver nas trevas uma vida sem Deus. Você pode crer nele, mas se ele não é o seu Deus, e não é o seu Deus de dizer, eu creio em Deus, é ele ser o seu Deus. Se ele é o seu Deus, você o cultua, você o obedece, você o ama, você o conhece. Segundo objetivo dessas mensagens, como construir um casamento bem-sucedido. O cônjuge bem-sucedido é aquele que olha a vida do ponto de vista do outro cônjuge, enquanto procura intensificar a unidade do casamento do ponto de vista de Deus. Larry Corr disse que não sabia como olhar a vida do ponto de vista da sua esposa. Terceiro objetivo das mensagens, como nos tornar pais bem-sucedidos. Pais bem-sucedidos são aqueles que olham a vida do ponto de vista do filho, ou melhor, dos filhos. Nossa vida é composta de 3 partes: espírito, alma e corpo. O homem é essencialmente um espírito, ele tem uma alma e ele habita em um corpo. Essencialmente, eu e você somos espírito. A alma é o nosso psique, é a maneira através da qual o espírito se expressa. E o corpo, ele responde àquilo que a mente, a alma, o leva a fazer. A palavra de Deus diz que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É um dos textos mais claros das Escrituras que mostra que nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Quando você morrer, o corpo e a alma findam, porque tudo isso vai ficar aqui. Você vai viver eternamente no seu espírito. Você pode viver eternamente separado de Deus. A Bíblia chama isso de morte, mas é uma morte eterna, é uma separação eterna. Ou você vai viver espiritualmente na presença de Deus, com Deus. A Bíblia chama isso de vida eterna. Com Deus. A nossa vida abrange 3 partes diferentes, como nós já vimos então. E há, portanto, certas leis físicas que governam o universo. Se nós violarmos uma lei física, haverá uma consequência correspondente.
Se nós quebrarmos a lei da gravidade, pularmos de uma altura considerável de um prédio, por exemplo, de 20 andares, as consequências serão as mesmas, tanto para uma criança, quanto para um adulto, tanto para uma pessoa que não sabe muita coisa, quanto uma pessoa que é muito culta. O efeito vai ser o mesmo. Caiu de uma altura dessa, não tem jeito. Nós estaremos quebrando a lei da gravidade e sofreremos as consequências da quebra dessa lei. Deus sempre opera de acordo com as leis físicas, porque Ele as criou. Seja você uma pessoa que conhece a Deus, seja você uma pessoa que não conhece a Deus. Há também leis mentais do seu psique, e as pessoas podem chegar a um ponto de ter um colapso mental devido a inúmeras pressões, circunstâncias. Ela simplesmente, de repente, ela não sabe mais nada, ela perde o controle, ela entra em parafuso. O nosso sistema psicológico opera na base da lógica, o nosso corpo opera de acordo com os nossos sentidos. Se quebrarmos certas leis psicológicas, teremos consequências mentais em nossa vida. E o nosso sistema psicológico abrange a mente, os nossos pensamentos, a nossa emoção, ou seja, os nossos sentimentos e a nossa vontade. Por isso fazemos escolhas, decisões. Nós encontramos pessoas que sabem que têm amargura, mas não sabem como resolver isso. São pessoas amargas, pessoas ressentidas, feridas. A razão por que não podem encontrar em sua mente uma solução em sua mente é porque o problema é espiritual. A Escritura diz que o espírito ferido, quem é que o pode suportar? Uma pessoa ferida, machucada, ressentida, amargurada, quem é que quer ficar com essa pessoa? Quem é que quer ouvir o que essa pessoa tem a dizer? São pessoas com as quais nenhum de nós quer conviver. É uma pessoa amarga, é uma pessoa que não é agradável estar com ela. E ela vai espalhando a sua amargura por onde quer que ela vá. Larry Cohen foi procurado por uma senhora que teve 24 tratamentos de choque. Talvez você fique chocado ao saber que esses tratamentos existiram. Não sei se existe hoje ainda. Existe hoje, no tempo presente? Eu pensei que já tinha ficado lá atrás. E pensei, bom, já tem 40 anos que eu vi o Larry Cohen, então isso já deve ter ficado lá. A Bia está dizendo que ainda existe. Mas ele foi procurado por essa senhora que teve 24 tratamentos de choque. Você sabe o que é tratamento de choque, não sabe? É choque mesmo, leva a pessoa a ter um choque elétrico e ela... Esse tratamento de choque tinha a finalidade de fazê-la esquecer todas as coisas ruins que lhe haviam acontecido. Alguns acham que assim vão resolver os problemas que as pessoas têm ou que uma pessoa tem. Havia alguma coisa no passado que ela gostaria que não tivesse acontecido. E no tratamento de choque ela disse: eu esqueci de todas as coisas, menos 4 coisas. O problema não era de ordem psicológica, o problema era de ordem espiritual. E se não for tratado na área espiritual, não tem nenhum outro tratamento que resolva. O nosso espírito, ou melhor, a nossa consciência está no nosso espírito.
A nossa consciência nos permite conhecer quando estamos violando as leis de Deus. Sempre que violarmos os princípios de Deus, nós vamos saber. Você talvez não saiba o princípio que você está violando. Você não sabe por que você está se sentindo mal. Mas você sabe que você não fez uma coisa certa. Todos nós sabemos isso. Deus nos fez com a capacidade de ter essa consciência. Todos nós temos essa consciência. Quando nós violamos as leis espirituais de Deus, então há consequências inevitáveis na nossa vida. Há princípios na palavra de Deus que nos ensinam como podemos viver uma vida bem-sucedida. Quando eu violo um desses princípios, há uma consequência correspondente em minha vida. O primeiro princípio que nós queremos destacar aqui é o valor pessoal. Quando uma pessoa sabe do valor que ela tem e sabe que sente-se amada, sente-se aceita por Deus, e porque ela aprende a gostar dela mesma, ela também é uma pessoa humilde. Normalmente as pessoas que não são humildes, são soberbas, são orgulhosas, é porque elas não têm consciência do valor que elas têm. Elas não conhecem Deus como deveriam, não conhecem o amor que Ele tem por cada um de nós, e porque desconhecem esse amor, porque desconhecem o valor que elas têm, não obstante serem falhas, limitadas, fracas em muitos aspectos, elas conhecem e sabem que Deus as ama de forma incondicional. E isso faz com que elas não tenham uma ideia errada de si mesmas. Faz com que elas não busquem ser para elas poderem ser aceitas. Então, o primeiro princípio é o valor pessoal. E tem a ver com humildade também, com o resultado disso. Se eu violo esse princípio, eu violo quando eu fico ressentido, quando eu guardo a amargura e passo a ter um espírito crítico. Levi Cohen disse nunca ter pensado que fosse uma pessoa amargurada. De fato, a sua esposa achava que alguém podia até bater na sua cabeça com um pau que ele não se incomodaria. Na realidade, ele tinha uma casca, um invólucro para proteger a sua vida. Ele ficava irritado, mas não achava que estava amargurado. Deus usou uma coisa muito interessante na sua vida para mostrar que ele estava amargurado. Ele chegou em casa uma noite e verificou que havia um biscoito debaixo da cadeira, mas ele simplesmente não ligou. No dia seguinte, quando ele chegou, a primeira coisa que ele viu é que o biscoito estava lá no mesmo lugar debaixo da cadeira. Mas ele não fez nada. No terceiro dia, aliás, no primeiro dia ele não ligou, no segundo ele começou a ficar irritado, no terceiro dia ele começou a pensar que se ele estivesse em casa o dia inteiro, ele teria visto e tirado o biscoito que estava debaixo da cadeira. Mas ele nem sequer parou para pensar que ele mesmo podia ter ido lá, tirado o biscoito e o problema teria sido resolvido. Mas na terceira noite, quando ele chegou em casa, o biscoito ainda estava lá. Ele chegou, ele sentou-se e ele chamou a sua esposa. E ele apontou para debaixo da cadeira e disse: 3 dias
coisas que Deus faz, né? Você está amargurado, não está? Ele disse, não, estou simplesmente zangado. Eu acho que há uma certa negligência nisso. Mais tarde ele veio a chegar à conclusão de que realmente ele era realmente uma situação de amargura. Ele era uma pessoa que estava amargurado e por isso ele era capaz de ver o que ele viu e ter a reação que ele teve, como nós acabamos de relatar. Ele então começou a achar resposta para algumas perguntas que ele tinha ao longo dos anos. Larry Croy achava que Paulo, o apóstolo, tinha cometido um erro quando disse: maridos, amem cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. A versão de J.B. Phillips diz assim: maridos, tratai as esposas com amor e carinho, e não mancheis o vosso casamento com amargura e ressentimentos. Ele achava que as mulheres é que ficavam amarguradas, elas que tinham esse espírito de sensibilidade. Mais tarde ele compreendeu que era um homem amargurado com Deus, porque Deus tinha permitido que seu pai morresse quando ele tinha 6 anos de idade. Quando você tem um espírito de amargura contra Deus, é difícil você colocar sua confiança em Deus. Como é que você vai confiar em Deus se você está ressentido contra Ele? Se você acha que Ele não foi sábio suficiente para evitar uma situação que você causou algum problema para você. Ele tinha a ideia que quando entregamos nossa vida a Deus, Deus teria prazer em tornar a nossa vida difícil. Será que tem gente que pensa assim? Eu não vou nem pedir para responder, mas muita gente pensa assim. Muita gente pensa que se entregar a vida a Deus, Deus vai trazer a ela tudo que ela não gosta. Quando ele foi para a universidade, ele começou a gostar de uma moça. E algum tempo depois ele ficou noivo dela. E quando ele estava ali na universidade, ele teve um encontro com o Senhor, entregou a vida dele para o Senhor Jesus. Assim que ele entregou a vida dele para Jesus, a noiva entregou o anel e disse: olha, não quero mais casar com você. E a razão é porque tinha entregue a vida dele para Jesus e ela não queria nada com Jesus. Então ele disse: isso é exatamente como Deus faz as coisas. Eu entrego tudo a Ele e vejo o que Ele faz comigo. Ele então estava muito magoado e não havia resolvido. E havia resolvido que não ia namorar mais ninguém. Claro que isso durou só 3 semanas, né? Mas dentro dele ele tinha a impressão que Deus iria lhe dar a mulher que ele não queria. E ele pensou que por ter dedicado a vida a Deus, Deus ia dar uma mulher para ele com 180 quilos, que fosse tão feia como o pecado, que carregasse uma Bíblia que pesava 3 ou 4 quilos, mas que amava o Senhor. Mas ele também perguntava a ele mesmo se ele seria capaz de casar com uma pessoa nessas condições. Enquanto ele estava ali pensando nessas coisas, ele se lembrou de um texto bíblico, que é o Salmo 37, 4. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Deus falou ao coração dele e ele entendeu que Deus lhe dera a capacidade de reconhecer a pessoa que tinha escolhido de acordo com o seu gosto e não contra o seu gosto. Ele tinha liberdade para escolher.
mas por causa da amargura do seu coração, ele não podia confiar em Deus quanto a inúmeros aspectos. Ele pensava que por confiar em Deus, ele mandaria para a África morar numa choupana miserável lá. Certa vez, um orador dizia que se plantamos um grão de trigo, é trigo que cresce. Se é uma semente de tomate, é um tomateiro que cresce. Ele disse que achava que Deus faria um grão de trigo dar abóbora. Em outras palavras, que Deus ia atanasar a vida dele. Mas no fundo também ele sabia que Deus faria dele o que Deus queria. Que ele fosse, se fosse ele um médico, fosse ele um enfermeiro, um engenheiro, um técnico em alguma coisa ou qualquer outra profissão. Quando nós não gostamos de nós mesmos, nós temos amargura e criamos dentro de nós um espírito crítico. É dessas pessoas que criticam tudo. Vêem erro nas pessoas, vêem erro em tudo que acontece. Por que elas criticam? Quando alguém aponta para o outro com esse dedo, é porque o quê? Tem 4 apontados para ele. Na realidade, ele tenta compensar com esse dedo um monte de coisas que ele mesmo tem contra ele mesmo e que ele não conseguiu resolver. Ele se vê como uma pessoa que não é legal, ele se vê cheio de defeitos, então ele compensa essa amargura, essa tristeza, essa dor, apontando os erros dos outros. É uma maneira de dizer, ó, eu sou assim, mas está vendo? Fulano é isso, fulano é essa. Quando alguém é crítico quanto a si mesma, ela acaba criticando outras pessoas. Quanto à maneira da pessoa se vestir, nós podemos reconhecer na igreja as mulheres que são gratas a Deus, Jericó diz, pelo modo como Ele as fez, porque elas podem olhar para as outras mulheres e elogiá-las pela maneira de vestir-se. Ou seja, uma mulher, quando ela admira a maneira da outra mulher se vestir, e ela faz isso com sinceridade, é porque ela está bem com ela mesma. Mas se ela não está bem, ela olha para outra e tem logo uma atitude que não é a melhor. Talvez pode surgir aí N razões, mas ela não consegue ser grata a Deus pela maneira como ela é, então ela não vê com bons olhos as outras pessoas quando elas se vestem e pela maneira como elas se vestem. Eu vou mais o segundo e eu já termino. Segundo princípio é mansidão. Nós estamos passando por cima, depois vamos ver isso em detalhes, se o Senhor me der vida e permitir que eu faça. Segundo princípio é o princípio da mansidão. Ele tirou esses princípios do Sermão da Montanha, viu? Das bem-aventuranças. Eu violo esse princípio quando eu tenho raiva e espírito ansioso. Ele diz que sempre conservou a sua raiva e o seu rancor dentro dele mesmo. Parece um cara manso, parece um cara super tranquilo, mas é só casca. Ele nunca havia chegado à luta aberta contra a sua mulher. Ele não teria ele disse que ela não teria oportunidade. Ele era um cara bem, eu não sei, eu nunca vi a mulher dele, mas ele era alto, forte,
E ele disse que ela não teria nenhuma oportunidade se eles chegassem às vias de fato. Ou seja, a luta aberta, corpo a corpo. Mas ele disse que lançava para ela aquele olhar pesado. E a mulher olhava para ele e dizia que se o olhar matasse, ela já estava morta há muito tempo. Quando nós temos esse espírito de rancor, nós estamos violando outra lei espiritual, a lei da mansidão. E a ira e a preocupação vêm da violação do mesmo princípio. Bem, o outro princípio vai gastar mais tempo e nós vamos parar por aqui. Eu queria que você fechasse os seus olhos e falasse com Deus acerca daquilo que Ele já terá falado, e eu creio que Ele está mexendo, se está mexendo com você, mas nós ainda não vimos soluções para essas questões. Estamos apenas tratando delas superficialmente antes de entrar, dando uma visão geral sobre elas. Mas fale com Deus sobre o que Ele já tem falado com você.